Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Blessed Cake. Eu me chamo Val e é um grande prazer termos aqui comigo no meu canal. Blessed Cake, bolos abençoados. Vamos hoje fazer um bolo para 120 fatias, tá? Vamos montar e confeitar esse bolo. Esse bolo serve 120 pessoas. Eu montei já esse bolo aí na tábua, né? Coloquei as minhas placas do bolo aí e molhei com uma calda de leite condensado e chocolate. Eu coloquei metade do potinho da vasilhinha de água e metade de leite condensado e com chocolate em pó. Balancei bastante e molhei bem todo o meu bolo. Eu gastei mais ou menos uns 2 litros de calda para molhar todo o bolo, tá? Eu molhei bem a primeira camada de bolo e agora eu tô colocando o recheio. Esse recheio é um recheio de coco, ele fica parecendo uma cocada cremosa, fica muito gostoso. Eu tenho essa receita aqui no meu canal também, depois você dá uma olhadinha lá que você vai achar. Ele é bem muito pedido. Aí eu espalhei bem sobre todo o bolo e agora eu vou colocar a camada do bolo. Essa segunda camada de bolo, a gente tem que prestar atenção para colocar ela em cima da emenda do bolo, tá? Você não se coloca um bolo, uma camada por cima da outra, não. Você tem que sempre observar a emenda, onde está a emenda, e colocar a segunda camada de massa em cima da emenda. Veja aí como eu coloquei ele já bem centralizado no meio. Agora eu estou medindo as laterais dele que falta e eu vou cortar o outro bolo de acordo com essa medida aí e vou encaixar as laterais dele também para que ele fique assim sem ficar na emenda um do outro, né? Ele tá bem direitinho, ó. Então assim você consegue estruturar o seu bolo e fazer ele na altura que você quiser. Você pode colocar várias camadas de bolo e fazer ele numa altura que você quiser, mas tem que tomar cuidado para colocar sempre nas emendas e nunca colocar um bolo, uma massa uma em cima da outra certinha, como se fosse uma em cima da outra mesmo, né? Você tem que prestar atenção nas emendas. Aí agora eu tô molhando, colocando mais calda, né? Essa massa ela é muito saborosa, é uma massa amanteigada. Você pode, eu tenho ela no meu canal, ela é bem estruturada, então você pode deixar ela bem molhadinha, que ela fica muito gostosa. Ela derrete na boca, gente. Essa massa ela é muito boa. Ela serve para fazer chantininho, para cobrir com chantininho, com pasta americana, até com glacê mármore. Aí depois de ter molhado, eu agora venho com mais uma camada de recheio e vou espalhando. Esse bolo eu vou fazer com 3 camadas de bolo de massa e 2 de recheio. E aí eu vou espalhando tranquilo, né, deixando bem espalhadinho para botar a terceira camada de bolo de massa. E aí vou fazendo isso até terminar. Você curte meu canal, você que está gostando, vai lá, curte o meu canal, se inscreva, me dá essa força, eu estou começando agora, então me dá essa força aí, né? Curte meu canal e se inscreva, me ajude aí a divulgar o meu trabalho. Deixa uma mensagem, você que quiser deixar uma mensagem, eu vou ter imenso prazer de responder você. Bom, agora eu estou colocando a terceira camada, aí você vê que já está também em cima da emenda, não está mais, não é um em cima do outro. E aí eu coloquei, acertei tudo, vi que tá tudo bem coladinho, bem estruturado. Agora eu vou vir com uma faquinha, tô molhando bem, né? Molho também essa terceira camada. Todas as camadas de bolo, de massa que você for colocando, você deixa bem molhadinho. Nós gostamos de bolo bem molhadinho, né? Então depois de molhar bem, eu vou vir agora com uma faquinha de serra e eu vou aparar todas as laterais dele, né? Vou deixar a lateral dele bem retinha, porque além de ficar mais bonito, ele também me ajuda na hora de confeitar o bolo, na hora de alisar as laterais, ele vai ficar bem retinho. Aí tá, então eu vou cortando, ó, tô cortando as laterais aí, deixando tudo bem retinho. Você vai vendo aí que vai ficar bem retinho. E aí eu corto, separo essas camadas aí de bolo, é bolo recheado, a gente pode guardar para comer, né? Porque é muito gostosinha também. E aí eu vou fazendo tudo isso, vou cortando e depois eu vou limpar. Vou limpar todo o ambiente de trabalho onde eu estou trabalhando. É muito bom a gente deixar sempre tudo muito organizado, né? Para a gente poder trabalhar direito, confortável, né? Então vou limpando tudo e me preparar para colocar o chantininho. Então tá aí, vai vendo.
Veja como ele está bem estruturado. Se eu quisesse colocar mais camadas de bolo com recheio aí, botar ele mais alto, eu posso, mas sempre tomando esse cuidado que eu falei de estruturar as camadas do bolo, sempre uma camada de bolo em cima da emenda e não um retinho do lado em cima do outro certinho. Você tem que sempre intercalar, né? Colocando uma camada sobre as emendas. E aí agora eu vou passando o chantininho. Esse chantininho eu também tenho receita no canal, tá? Vocês podem dar uma olhada lá, visita o meu canal, tem coisas bacanas lá que você queira aprender, tirar alguma dúvida, mande uma mensagem para mim, vai ser um imenso prazer, eu já falei de respondê-los. Então eu passei a camada de chantininho e agora eu vou alisando. Essa camada, essa primeira camada, é só para grudar as migalhas do bolo, né, para eles não ficar depois espalhados. Então você primeiro passa uma camada fina e espalha no bolo todinho para poder grudar as camadas, migalhinhas de bolo que fica, né? Porque você vê que ele é bem branquinho, então se ficar migalhinhas de bolo de chocolate vai ficar chato, vai ficar feio, né? Então eu vou espalhando bem. Vou espalhando bem sobre todo o bolo. Depois eu vou olhar onde está faltando, onde precisa para, se ele estiver desnivelado, né? E vou fazendo isso até terminar todo o bolo, tá? Aí eu já tô passando em cima e vou fazendo. É bom você fazer o seu bolo, gente, sempre com umas 2, 3 horas de antecedência antes de entregar para o seu cliente, tá? Porque se você tiver alguma dúvida, tiver algum imprevisto, alguma coisa de errado, você tem como consertar. Esse bolo é para um chá de fralda para 120 pessoas. Ele vai, por cima, ele vai um papel de arroz. O papel de arroz, nós utilizamos o papel de arroz sempre em superfície branca, tá? É sempre bom você colocar o seu papel de arroz sempre em superfície branca, principalmente se ele for muito colorido, porque se você coloca ele em coberturas coloridas, ele pode manchar o seu papel de arroz. Aí eu vou alisando, passo a espátula, né, e já vou deixando ele sempre o mais retinho possível. Então, a respeito do papel de arroz, você coloca o papel de arroz sobre a sua cobertura, sobre o bolo, e ele vai enrugar. É normal o papel de arroz enrugar. Depois que você coloca, ele hidrata. Não coloca gel, não usa gel de bolo, não, porque o gel de papel de arroz, ele deixa o papel de arroz muito feio. Você não precisa, porque principalmente essas coberturas de chantilly, ela já hidrata o seu papel de arroz. Então você coloca o papel de arroz e ele vai enrugar normalmente. Mas aí é só você deixar ele hidratar um pouquinho, você vem depois com o dedo limpo e sequinho e você vai passando o dedo de dentro para fora, devagar, para poder desmanchar aquele enrugado, né? Ele vai alisando, ele fica lisinho, gente. Você vai fazendo isso com calma, devagar, sempre de dentro para fora. Se o seu dedo sujar ou molhar no glacê, no chantininho, você tem que limpar e secar ele para poder voltar e ir esticando ele devagarzinho para fora. Né? Que aí ele vai ficar lisinho e não fica enrugado. E você não precisa passar gel de papel de arroz não, tá? Não precisa passar gel que fica muito feio, o gel deixa manchado com um aspecto muito feio. Aí eu já coloquei a segunda camada de chantininho, né? Aí eu já coloquei, você vê que eu já não aparece mais as migalhas, não corre mais risco de sair migalhas, porque eu já amassei elas tudo já alisei na primeira camada de chantininho. Agora eu venho passando o chantininho e vou acertando, vou nivelando ela, vou afinando tudo, vendo aonde falta para poder deixar nivelado. A gente vem, vai, olha o bolo de longe, vê aonde é que está faltando e vai passando o chantininho. Aí eu venho com uma espátula maior já, espátula de confeiteiro, né? Que já me consegue espalhar com mais facilidade uma parte maior do bolo. E vou fazendo isso com calma. Esse vídeo eu fiz com 16 minutos, mas eu gastei 1h30 para fazer um bolo, para confeitar o bolo, né? O bolo, a massa e o recheio já foi assada e preparado num dia antes. Você nunca faz a massa e utiliza no mesmo dia. É preciso deixar a massa descansar, é preciso deixar a massa ficar descansando lá, esfriar com calma. E no dia seguinte você utiliza essa massa com mais facilidade, tá? Esse bolo eu fiz num tabuleiro, numa forma de 45 de comprimento por 30 de largura.
E assim, você nunca assa um bolo de uma vez só, uma receita só, já numa altura de 10 centímetros, na altura que você vai querer. Você sempre assa ele já numa altura mínima. Eu assei cada tabuleiro de bolo aí, eu assei ele com 2 centímetros de altura. Aí eu assei cada bolo e fui deixando separado, né? Por quê? Porque se você assa uma receita de uma vez só, um tabuleiro de uma vez só e depois você vai recortar, isso não é vantagem não, porque o bolo ele fica muito seco, muito ressecado por dentro e vai queimando as laterais dele, além de demorar bastante para assar. Então, se você assa cada placa devagar, uma por uma, né, as massas bem baixinhas já na altura, você não vai precisar ficar recortando, a massa, o bolo vai assar mais rápido e vai deixar o bolo, ele vai ficar mais úmido, a massa vai ficar mais úmida, mais saborosa, mais gostosa, vai ficar bem mais fácil de você trabalhar depois, sem precisar ficar recortando também. Todos os meus bolos eu faço assim, eu não recorto, principalmente bolos grandes. Eu asso sempre cada placa de uma vez, uma placa por cada vez. Aí eu tô agora alisando as laterais, né? A espátula você sempre tem que passa a espátula no chantininho, você limpa a espátula depois, para depois você continuar, tá? Porque senão você puxa ela aí na lateral, mas ela mancha pelo meio. E aí vai fazendo isso com calma, vai passando, você alisa e puxa para cima, como se fosse passando para cima, subindo, tá? Você passa, alisa e vai subindo a sua espátula. E aí você vai fazendo isso em todo ele, toda a lateral, e já deixando ele preparado para você agora colocar o papel de arroz ou o confeite que você quiser. Aí tá o papel de arroz, esse daí é aquela folha de A3, né? Aquela grandona. Já mandei preparar no tamanho ideal. Então, aí que eu tô falando, ó, você vai passando o dedo, vai acertando. Eu deixei ele ficar aí ainda um tempinho, ele hidratou. Agora eu botei o chantilly numa manga e depois é que eu coloquei o bico folha, tá? Vê que agora eu tô puxando, tá vendo? Eu tô puxando aí, alisando o papel de arroz de dentro para fora para tirar o enrugado. Então eu peguei a manga e coloquei o chantilly, depois peguei o meu bico e coloquei por cima. Aí vim com outro papel, com a outra manga, vim com uma outra manga por cima e cobri. Assim eu posso utilizar um bico e vários confeitos. Não preciso ter vários bicos para poder utilizar, tá? Botei o chantilly na manga aí e com o bico folha eu vim cobrindo, passando por toda a lateral do bolo, subindo. Ele vai ter uma parte azul ainda, então eu vou passando toda a parte branca que eu vou usar, eu vou usando, vou passando. Aí agora, ó, eu venho com o azul. É o mesmo bico, tá vendo? Se eu não tivesse feito isso, botado um saco dentro do outro, eu teria que agora tá tendo que tirar tudo, lavar, ou então ter vários bicos. E não precisa. Então eu vim, tingi o chantininho de azul royal, tingi sobre toda a superfície. Agora eu estou usando um outro bico, o bico 1M da Wilton, tá? E vou fazendo aquelas conchinhas, uma do lado da outra, e vou fazendo por toda a superfície aí, toda em volta do papel de arroz. E agora eu venho por volta do bolo também, na lateral do bolo. E vou passando esse bico nele todo. Esse é o bico 1M, tá? Então vai passando e vou finalizando. Vê que ele tá retinho, viu? Como é que ele ficou retinho, bonitinho. E agora eu venho vou botando uns enfeitezinhos, né? Esses daí são aquelas bolinhas de cereal de arroz. Que vai colocando aí, que eu vou colocando. Aí eu não tingi ela não, mas se você quiser, você pode tingir com o pó colorante, você pode tingir com corante comestível essas bolinhas do jeito que você quiser. Além delas ficarem gostosas, fica muito bonita. Se quiser tingir de prata, de dourado, de rosa, de azul. Aí eu botei branco porque combinou mais no azul. E agora eu vou finalizar o bolo com
com o brilho, né? Vou passando o brilhinho, não parece muito, mas eu botei, ele ficou muito bonito, o brilhinho perolado. Depois eu vou finalizar a tábua, em volta aí da tábua, na lateral da tábua, eu vou colocar umas fitas, né? Para poder ficar, para finalizar, né? Para não ficar parecendo tábua do bolo. Aí eu finalizo o bolo e tá pronto, tá bonito, né? E muito gostoso. Então, gente, é isso aí. Se você quiser, aí eu tô passando a fita, ó. Tô botando a fita, tá? Pra finalizar aqui de azul, eu botei azul e com os bichinhos do ursinho também, igual o ursinho do papel de arroz, eu coloquei na lateral da tábua também. E é isso aí, gente. Tá finalizado o bolo. Se você gostou, curte. Não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar o seu like, tá? Eu agradeço muito. Deus abençoe e espero ter contribuído com você. Olha como ele ficou bonito. Ficou lindo, tá? Então é isso aí, tá? Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Curte o meu vídeo e se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau!